Oi gente, eu sou o Léo e chegou a hora de conhecer quais foram as minhas melhores leituras de 2022. É sempre muito difícil a tarefa de fazer uma lista com as minhas melhores leituras de um ano, porque no caso de 2022 foi um ano muito atípico pra mim, foi um ano onde eu li muita coisa, onde eu aprendi demais e muitas dessas leituras eu compartilhei com vocês aqui no canal ou até mesmo lá na Twitch. Então assim, eu fiz uma pequena lista com 13 livros que marcaram o meu ano. Mas antes, não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever se ainda não são inscritos e, é claro, deixar um comentário, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. Começando na 13ª posição, tem ele, Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid, que foi um livro que eu li no meio de 2022 e foi uma história que me pegou de diversas maneiras. Eu vi muitas resenhas negativas quando o livro chegou aqui no Brasil e eu fiquei um pouquinho mexido com essas reviews, porque a minha experiência com Carrie Soto foi muito boa. Eu sinto que era um livro que eu tava precisando na época em que eu li ele. Eu lembro de até ter gravado um vlog que nem viu a luz do dia, onde eu comentava muita coisa sobre a história, tinha vários spoilers e tal, mas acabou que eu perdi o timing e eu não quis postar depois disso. Olha, eu posso ter errado em 1000 coisas, mas pelo menos eu tentei. Eu saí da cama e eu tentei. Eu gostei demais da Carrie Soto. Eu acho que ela é uma personagem muito complexa e eu senti que a Taylor Jenkins Reid conseguiu fechar ali aquele hall da fama dela com personagens famosos como Daisy Jones, Evelyn Hugo. E aí eu lembro até que na época que eu gravei esse vlog, eu falei sobre isso, né? Sobre essa perspectiva que a Taylor Jenkins Reid coloca em relação a Carrie, por ela ser uma pessoa difícil de lidar, chata muitas vezes, e como essa visão que ela coloca da personagem é exatamente a mensagem oposta que o livro quer passar, porque a história se passa ali num momento bem crucial da vida da Carrie e a gente tem toda a questão da mídia em cima dela. E aí a gente faz o quê? A gente tem quase que a mesma resposta que a mídia tem em relação a ela. Então eu fiquei assim refletindo sobre isso na época que li, vi que a Carrie tem muitas coisas que eu acredito serem boas e outras que eu acredito serem ruins, mas de fato foi um livro que marcou o meu ano. Taylor Jenkins Reid é uma das minhas autoras favoritas e assim, eu não poderia simplesmente deixar Carrie Soto passar sem colocar aqui na minha listinha. Na 12ª posição, Tudo é Rio, da Carla Madeira, este livro que foi uma febre agora em 2022 e que eu decidi assim me aventurar. Eu senti que foi uma experiência muito interessante ler Tudo é Rio, não é algo que eu provavelmente pegaria assim por livre e espontânea vontade, mas eu tava vendo todo mundo falar sobre a escrita da Carla Madeira, sobre a forma como essa história ela transitava e falava sobre os nossos sentimentos mais humanos e selvagens de certa forma. Foi uma história que sim, me marcou muito positivamente. É um livro que até hoje, mesmo depois de tanto tempo que eu li ele, eu ainda não sei exatamente o que falar pra vocês. Isso quer dizer que a história é ruim? Não. Isso quer dizer que a história é excelente? Também não. Mas é um livro que ele pegou em pontos que eu nem imaginava ou que eu nem lembrava que existiam em mim, de certa forma. Mas de fato, ele é um livro que é uma incógnita pra mim. Eu só sei que eu gostei demais e vi na obrigatoriedade de dar 5 estrelas ali quando terminei a leitura, porque eu achei o fechamento bem interessante, mas é um livro que ele me causa muitos sentimentos. Tem muitas camadas ali, muitas nuances que ainda me fazem pensar muito no que eu achei desse livro. Na 11ª posição, A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Eu amei a construção desse livro, eu amei a forma como a R.F. Kuang escreveu tudo e também os temas que a história trabalha. Eu acho que esse livro aqui, ele foi um divisor de águas pra mim em 2022. Foi uma história que me pegou muito mais do que eu imaginava, apesar de o final ser um pouco previsível ou um pouco comum em relação a outros tipos de fantasia. Eu achei que a história se destacou bastante pra mim. Ele é um livro violento, ele é um livro que tem ótimos vilões, que tem uma magia muito legal, mas eu acho que a forma como a autora escreve e a forma como a gente vai conhecendo a nossa protagonista com o passar do tempo me trazem uma sensação muito boa de que eu peguei esse livro na hora certa. Eu não fiz vídeo sobre A Guerra da Papoula pra vocês aqui no canal, porque eu li numa época que eu tava um pouquinho afastado daqui, mas eu não posso deixar de indicar, porque ela foi tão especial e tão interessante, e eu devorei esse livro tão rápido, que eu não vejo a hora de ler o volume 2 e o volume 3. Então leiam este livro, porque ele é simplesmente maravilhoso e tenho certeza que vocês vão amar. I gotta tell you, it was perfect. Perfect.
everything, down to the last minute details. Figurinha já repetida aí dos últimos dias, A Estratégia do Charme não poderia deixar de entrar nessa lista, porque foi uma história que me surpreendeu de maneiras tão positivas, que só de falar sobre esse livro eu já fico meio sorrindo, já fico meio feliz, porque foi uma história que trouxe momentos muito divertidos e também reflexivos. Pra quem não sabe, esse livro aqui tem um reality show e os personagens são LGBTQIA+, então a gente tem um processo de autodescoberta, mas também um processo de respeitar o nosso próprio tempo em relação às coisas que a vida apresenta pra gente. A Estratégia do Charme, ele me ganhou não por ser um livro onde a gente tem dois meninos, dois rapazes, dois moços se apaixonando um pelo outro, mas porque é um livro que, diferente de muitas outras histórias, respeita o tempo e trabalha a questão da saúde mental de uma forma muito responsável. Ele é um livro muito profundo que, quando você para e pensa assim, mas tem um reality show onde o menino vai lá e precisa escolher uma das garotas pra ele se relacionar e tudo mais, você pensa, tá, já vi muitas outras histórias assim, porque a gente também tá vivendo, eu acho, uma leva de livros com reality shows. Mas quando você começa a ler A Estratégia do Charme, você tem uma virada de chave que é muito interessante, que te mostra um outro lado, e pra mim, assim, foi quando o livro simplesmente me ganhou. Fora que a escrita da autora é simplesmente espetacular, os personagens são muito fofos, são muito divertidos, e assim, tem uma química, de milhões. Então, A Estratégia do Charme fica aí com o 10º lugar. Nesse ano eu também li muitas continuações, eu finalizei muitas séries, e eu acho que colocar esse livro aqui simboliza pra mim uma vitória muito pessoal, porque finalmente terminei a trilogia de Fúria Vermelha e elegi aqui, O Filho Dourado como uma das minhas melhores leituras desse ano. Esse livro aqui tem a dose certa de ação, tem drama, tem intriga política, e eu sinto que o Chris Brown, de todos os 3 livros, aqui esteve no seu ápice. Pra quem não sabe, eu li o primeiro livro de novo, porque foi uma experiência que eu quis fazer nesse ano. Eu tinha lido lá em 2017, eu acho, Fúria Vermelha pela primeira vez, e aí agora eu peguei pra ler de novo junto com o pessoal do Catarse, e acabei assim, simplesmente me apaixonando por essa trilogia. Juro, esse livro aqui me deixou completamente doido. O final de O Filho Dourado é espetacular, e se vocês ainda não deram uma chance, por favor, façam isso. Eu sei que é um mundo meio difícil, e eu confesso que eu nem entendo muito bem essa coisa de estamos aqui numa guerra entre mundos e planetas, e a gente tem uma política que funciona mais ou menos assim, e aí tem essas pessoas que faz isso, que entra ali na navezinha e aí atira e não sei o quê. Esse quebra-cabeça tá muito confuso, e quem começou ele vai ter que terminar. Pra mim foi uma surpresa muito boa, uma vez que eu tenho uma dificuldade muito grande com ficção científica. Então, Filho Dourado, fique aí, porque você foi perfeito. Aproveitando o momento para dizer para você que eu tenho um Catarse, um projeto no Catarse Assinaturas, que você pode assinar e apoiar o meu trabalho a partir de R$5. É um Catarse voltado mais para minha carreira de escritor, onde eu revelo alguns spoilers dos meus próximos projetos, mas também tem uma veia muito ligada ao canal também, onde a gente faz leitura coletiva, clube do livro, livro viajante, e em breve a gente vai ter algumas atualizações ali nas recompensas, onde eu vou liberar os vídeos antecipadamente para vocês, onde a gente vai fazer algumas brincadeiras e sorteios, enfim, o link do Catarse tá aqui na descrição, caso você queira assinar e apoiar o meu trabalho. Se teve um livro que eu importunei vocês para conhecerem em 2022, foi Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. É uma história que não tem explicação. Foi um livro divertido, um livro com uma dose de suspense muito bem colocado, com personagens muito bem desenvolvidos. É uma trilogia muito aclamadíssima no TikTok, inclusive uma das trilogias e uma das histórias que mais deu certo comigo nessa coisa de hype, de indicação do TikTok, etc. E o último livro sai aqui no Brasil em janeiro, ou seja, dá pra ler aí todos os livros em 2023. Eu terminei de ler o segundo agora e estou extremamente empolgado pro terceiro e último. Quando eu peguei esse livro, eu confesso que eu tava esperando uma coisa mais simples ou uma coisa mais assim, água com açúcar, sabe? E o que eu ganhei foi um café extremamente forte, com aquela dose de você não sabe o que esperar até o final da xícara. E, gente, a Pip, que é a protagonista dessa trilogia, é muito incrível. Eu senti que no segundo livro, inclusive, a gente teve muito mais profundidade em alguns personagens, e a ideia toda dessa trilogia, ela é
muito interessante. Eu até ousaria dizer que é uma mistura de Gossip Girl com Pretty Little Liars. Tô correto nessa minha composição de comparação? Provavelmente não, mas eu acho que são duas séries muito famosas e muito antigas que todo mundo gosta ou todo mundo já viu em algum momento da sua vida, e toda a forma como esse livro é escrito, é conduzido pela autora, é assim, de tirar o chapéu. Esta mulher está simplesmente de parabéns. Gente, isso aqui é olha, eu vou te falar. Outra surpresa de 2022 e ocupando o 7º lugar é Sage, da Courtney Summers. Essa história aqui, meus amigos, simplesmente mexeu comigo de maneiras inimagináveis. Só que assim, essa história é muito mais do que a gente pode dizer ou do que a gente pode tentar contar pra alguém. Eu acho que esse final de Sage também é algo que merece muita atenção, porque deixa a gente com aquele nervoso no estômago. Eu passei o livro inteiro com ansiedade, com essa questão de não saber exatamente o que estava acontecendo. E assim, pelo amor de Deus, leiam essa história. É um suspense, é um YA contemporâneo, escrito de uma forma muito simples, em que você consegue absorver muita coisa. Inclusive, quero deixar aqui os meus parabéns para Regiane Menaski, que foi quem traduziu esse livro, que foi publicado pela Plataforma 21. E vou repetir, uma pena que esse livro não tenha um audiobook nacional, porque a história toda grita audiobook. Se você lê em inglês e gosta de ter esse tipo de experiência com audiobooks, recomendo muito o audiobook de Sage, porque eu sinto que é uma história que ela ganha muito mais e se expande além do livro quando você tem a oportunidade de ouvir atores fazendo as vozes desses personagens aqui. É uma história que gira então em torno de um podcast e tem toda uma trilha sonora embaixo, tem sons. Vocês viram que eu tô muito rápido hoje, né? Eu tô assim, papapum na hora de colocar os meus argumentos pra vocês lerem algumas histórias. E outra que vocês também ficaram muito felizes, que eu li esse ano e que de fato não podia deixar de colocar aqui nessa lista, é Misery, do Stephen King, que foi uma grande surpresa pra mim em 2022. Foi uma história que eu li em outubro, no mês do meu aniversário, ali pertinho do Halloween, porque eu queria fazer uma experiência como eu tive lá em 2021 com o Depois, que foi a primeira história do King que eu li. E assim, meus amigos, Misery, que livrão, porque é muito doido ler uma história onde você sabe basicamente que tem um escritor ali que ele vai sofrer com esses tipos de coisa e você também escreve, então você acaba se colocando no lugar dele, e aí tem uma fã maluca que acaba destruindo tudo e querendo que ele escreva uma história que ela fique feliz, e aí você pensa, estou na carreira errada? Mas enfim, eu não podia deixar de colocar Misery aqui, porque foi uma história que virou favorito pra mim, foi 5 estrelas assim, muito direto, e é um livro que dá pra você ler super rapidinho. O 5º lugar é ocupado por ele, o mais maravilhoso, o mais cheiroso e interessante, Nikolai Lantsov. Este livro aqui, King of Scars, que é o primeiro aí dentro da duologia do Nikolai, que é um personagem de Sombra e Ossos, da trilogia Grisha, de Leigh Bardugo, simplesmente brilhou tanto quanto essa capa agora no meu ano. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda tô lendo a continuação, que se chama Rule of Wolves. Já saíram ambos aqui no Brasil pela Planeta Minotauro. Se você ainda não leu, por favor, leia. Sim. Eu chorei. Ler King of Scars em inglês foi uma vitória tão grande pra mim que eu fico assim até meio emocionadinho, porque eu sempre quis ler Leigh Bardugo no idioma original. Eu sempre tive um pouquinho de dificuldade com o inglês, uma coisa meio assim de insegurança e falta de oportunidade e às vezes de vontade, mas eu disse pra mim que não, esse ano eu ia tentar ler Leigh Bardugo em inglês, porque ela é uma das minhas autoras favoritas, é uma das autoras que eu mais admiro e que eu estudo pra talvez um dia ser pelo menos 1% do que essa autora é. E essa duologia, pelo menos esse primeiro livro, me impressionou pela forma como a Leigh Bardugo conseguiu expandir um pouquinho do universo dela. E apesar dessa duologia receber ali o nome de Nikolai, eu preciso discordar que apesar de amar este homem, quem brilha mais é Zoya. Esta mulher é simplesmente uma força
da natureza. Eu falei sobre o primeiro livro, pelo menos em um vlog, o final de King of Scars é absurdo, e agora com o Rule of Wolves eu tô com a sensação de que realmente é uma despedida, ali as coisas estão se afunilando, a gente tem um plot que apesar de ele ser bem definido, ele não é tão grandioso quanto se esperava, e tem outras pequenas faíscas dentro da duologia do Nikolai que me chamam muito a atenção. Tô empolgado pela segunda temporada de Sombra e Ossos, que sai agora em 2023 na Netflix, e é isso. Na quarta posição, Em Busca de Mim, da Viola Davis. Eu sou apaixonado pela Viola, e é o tipo de livro que eu acho que vocês deveriam dar uma chance agora em 2023. É uma história com muitos altos e baixos, a gente acompanha aí muito da questão do nascimento dessa estrela, a gente também vê muitas das dificuldades que ela passou com a família até chegar onde ela tá hoje em dia. Só sei aplaudir Viola Davis, eu acho que é muito merecido esse quarto lugar, porque é um livro que, por mais que ele tenha sido rápido e que eu tenha lido em um espaço muito curto de tempo, ele ainda ressoa muito comigo até hoje. Eu fico parando às vezes e pensando sobre as coisas que eu li lá. Eu tenho meio que algumas marcações no audiobook onde eu volto sempre que posso para ouvir. É legal de falar para vocês também que, como uma pessoa que produz conteúdo, mas também uma pessoa que é muito ligada à arte, que já estudou teatro, que trabalha com voz, escreve, esse livro, ele abraça muito de quem o Léo era, quem ele é hoje e quem ele quer ser no futuro. E se quando você for ler, lembrar, use o audiobook que tá lá no Scribd. Assina aqui embaixo, clicando na descrição, você ganha o seu período grátis. Eu também, e você vai ter uma das melhores experiências de ouvir Viola Davis narrando a sua própria história no seu ouvidinho. Chegamos ao top 3 melhores livros de 2022. Escolher esses 3 livros não foi uma tarefa fácil. Eu acabei penando muito, principalmente com o primeiro e o segundo lugar, porque foram histórias que não tem como eu dizer pra vocês, não marcou meu ano, foi um livro ali que eu vou lembrar de um jeito ou outro, mas não dá. Então, em terceiro ficou Darius o Grande Não Está Nada Bem, do Adib Khorram. Esse livro que me fez chorar, que me fez pensar sobre mim e sobre as pessoas que eu amo. É um livro que fala sobre amizade, sobre família. Darius é um dos melhores personagens do mundo. Eu queria poder abraçar esse garoto e dizer assim, meu querido, vai ficar tudo bem, você é incrível. Se você não leu ainda Darius o Grande Não Está Nada Bem, por favor, leia. Os 2 livros foram publicados aqui no Brasil pela HarperCollins, com tradução de Vitor Martins, meu amigo. E aí quando você termina o primeiro livro, você fica pensando assim, tá, mas eu acho que não tem necessidade de ser uma duologia. E é aí que você se engana, porque esse livro fala de autodescoberta, de sexualidade, de saúde mental, de depressão, de uma forma muito responsável e que vai fazer sim você derramar algumas lágrimas. Eu passo mal que já faz quase 50 minutos que eu tô gravando esse vídeo. Eu super achei que ia ser um negócio muito curtinho, que ia ser rápido. Em segundo lugar, Lovely War, da Julie Berry, que foi um livro que eu falei recentemente pra vocês aqui no canal. É um livro que eu li em live com o pessoal lá da Twitch, comentando um pouquinho sobre a minha experiência. E, gente, eu não sei mais o que falar sobre esse livro. Eu acho que é uma história que eu quero muito, talvez, reler agora em 2023, porque é um romance histórico que transita ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Traz personagens muito interessantes pra gente, que são deuses gregos. Traz a Afrodite, que é a deusa do amor e da fertilidade, como a nossa voz, e ela vai contar pra gente uma história de amor envolvendo aí personagens muito importantes e muito interessantes desse universo criado pela autora. É claro que a gente tem ali muitas coisas que são fictícias, mas muitas coisas ela acaba bebendo realmente da história do mundo durante a Primeira Guerra e da Segunda Guerra. Mas o mais legal que você tem nesse livro é como os deuses gregos, eles não são apenas arquétipos de coisas que a autora vai trabalhando na história, mas sim personagens muito interessantes para ir desenvolvendo tudo. Eu acho que é isso que me marcou, mas é um livro que sabe utilizar muitas coisas a seu favor. Aqui então a gente tem a Afrodite contando pra gente a história dessas pessoas, mas ao mesmo tempo ela está sendo julgada pelos outros deuses pela interferência dela no mundo humano. E uma das chaves desse livro, que é algo que me deixa muito triste, é uma das primeiras frases, um dos primeiros pensamentos da Afrodite no livro, que é o seguinte: ela é uma deusa que sempre ofereceu o amor pro mundo, sempre permitiu que as
pessoas se amassem, se apaixonassem, mas ela nunca foi amada de verdade ou nunca sentiu o amor na sua mais pura essência. É uma pena que esse livro ainda não tenha chegado aqui no Brasil. Eu espero que chegue em algum momento. Por favor, editoras, façam qualquer coisa para trazer esse livro para cá, porque é uma história que merece muito a leitura de vocês. Eu tenho certeza que não é um livro assim só passageiro, com momentos fofos ou com momentos que vão te fazer chorar. É uma história que traz uma reflexão acerca de muitos momentos históricos e de como a gente encara o amor. Acho que eu dei uma pesada no clima aqui, mas vou tentar limpar agora com o primeiro lugar. Eu pensei muito nesse primeiro lugar, e em todos os momentos e todas as horas que pensei em qual livro colocaria nesse primeiro lugar, só me veio à mente A Cidade de Bronze. Esse livro aqui eu li no início de 2022 e eu não esperava simplesmente nada. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu fui entrando nesse universo criado pela Chakraborty e eu acabei me vendo extremamente imerso. É um livro com personagens únicos, com um universo bem criado, uma narrativa densa. Eu acho que é uma das histórias mais fantásticas que eu li nos últimos 5, 6 anos. Isso sem exagero, tá? Eu posso dizer com todas as letras que quem pegar A Cidade de Bronze não vai se arrepender. E a minha missão agora, então, para 2023 é terminar essa trilogia, ler os 2 últimos livros, porque dizem que são ainda melhores que o primeiro. E é isso, o primeiro lugar de uma lista, ele é sempre muito importante e é um livro que eu vou lembrar para toda a vida. Inclusive, a minha melhor leitura de 2021 foi O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. É um livro que até hoje, pra mim, assim, é extremamente importante, não só como leitor, mas também como escritor. É uma história que conversa muito comigo e eu tenho certeza que A Cidade de Bronze vai ser um livro que eu vou carregar comigo pra sempre. Leiam A Cidade de Bronze, não percam mais tempo aqui me ouvindo falar, só vão lá e peguem o livro e leiam. Confesso que eu não esperava que esse vídeo fosse ficar tão grande e que eu fosse falar sobre tantos livros assim com tanto carinho, porque foi um ano muito difícil, tá? Eu acho que não só pra mim, mas pra muitos. Foi um ano que eu realizei muitas coisas, foi um ano que eu perdi muitas coisas, mas eu acho que num saldo, se eu tivesse que parar agora e dizer pra vocês como é que foi o meu ano, eu acho que foi um ano em que eu suportei muitas coisas e venci muito. Eu me sinto muito honrado e muito feliz em poder vir aqui falar pra vocês sobre essas histórias e fazer meio que esse balanço. Vocês sabem que eu sou toda uma pessoa emotiva, que gosta de falar sobre os sentimentos, sobre o que sente, e é isso que me torna o que eu sou. Essas histórias também, elas transitaram por muitos momentos, e se eu parar pra pensar em cada uma delas, eu vou lembrar exatamente como eu me senti quando eu estava lendo. E eu acho que é isso que faz com que esses livros tenham marcado tanto o meu ano. Não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e também compartilhar esse e outros vídeos. Muito, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim nesse ano. Eu sou muito grato pelo carinho e pelo apoio. E se quiserem também deixem aqui nos comentários quais foram os melhores livros que vocês leram em 2022 e se teve algum aí que eu indiquei que vocês leram e gostaram. Um beijo e até a próxima. Tchau!